Paz de Cristo, meus irmãos. Hoje aqui pelo canal Reino de Deus, quero estar respondendo mais algumas perguntas aqui das pessoas que fazem perguntas no canal, né? E eu acho que é uma pergunta bem aí ponderada, é uma pergunta bem interessante, né? Essa pergunta ela já foi feita várias vezes aqui no canal e eu acho que é interessante a gente estar respondendo ela aqui mais uma vez, porque ela não deixa de ser uma pergunta inteligente, né? Então hoje nós vamos estar entendendo, será que o Espírito de fato ele vai ser tirado na época da grande tribulação, né? A gente vai estar tentando entender isso hoje. Amém? Será que o Espírito ele vai ser tirado na grande tribulação? Talvez já tenha se passado essa pergunta na sua mente, né? Como é que você vai entender isso, tá? Então assim, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para outras pessoas que têm essa dúvida, né? Irmãos, a Bíblia ela não afirma em nenhum momento que o Espírito vai ser tirado, tá? Na verdade, isso são conjecturas que ao longo dos anos as pessoas elas vêm ensinando, né? Mas a gente tem que ver, nós temos que entender que não há possibilidade do Espírito ser tirado, né? Não há essa possibilidade. Você percebe que, por exemplo, Davi diz que aonde ele estiver, lá vai estar o Senhor, né? Se ele se esconder lá no Sheol, lá o Espírito do Senhor vai estar. Se ele subir até o céu, lá também vai estar o Espírito. Então, o Espírito, ele está em todos os lugares, né? O Espírito de Deus, ele vai estar em todos os lugares. Então, não tem a possibilidade de você se esconder de Deus, do Espírito, né? De Deus. Então, ele está basicamente em todos os lugares e ele preenche todas as coisas. Mas a gente vê que mais as pessoas da vertente pré-tribulacionista, elas costumam dizer que o Espírito Santo, né, para que o anticristo se manifeste, para que venha de fato a grande tribulação, é necessário que o quê? Faça necessário que o Espírito Santo venha a ser tirado, né? Ou seja, não ser tirado dos crentes, mas os crentes, quando eles forem tirados, arrebatados, então o Espírito Santo ele vai, né, ser tirado junto com a igreja. Então, essa afirmação é uma afirmação semelhante àquela afirmação que diz assim, não, que Jesus vem invisível, e Jesus vem aí, ele vem para buscar a igreja e depois ele vem a segunda vinda, né? Então, há essa separação por parte dos pré-tribulacionistas. Só que você não tem isso claro na internet. Você não tem isso claro na Bíblia. Você não tem essa afirmação clara na Bíblia, né? Então, é uma daquelas coisas que assim são, sabe, pessoas que vão trazendo certos ensinamentos, que vão trazendo certas conclusões, mas que você não tem uma base bíblica, né? Eu fiz um vídeo aqui do arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, ali eu demonstro, né, que o verso de onde eles tiram esse arrebatamento secreto está baseado ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e nesse verso você percebe que não fala nada de um arrebatamento secreto, mas ele está explicando o contexto de um arrebatamento, e no contexto depois ele vai demonstrar que isso está associado ao dia do Senhor, né, que vem como ladrão. Então isso fala do arrebatamento. Então, do mesmo modo aqui, quando você olha para 2 Tessalonicenses, isso também está passando na mente dele, né? Então eles vão pegar 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 7, e eles vão fazer uma associação que a expressão que está mostrando ali é o Espírito Santo. Mas você não vê em nenhum lugar o Espírito Santo sendo falado ali, tá? Então vamos olhar o texto aqui, né? Hoje eu vou usar aqui para nós, como a gente não vai fazer consulta no grego, nem no hebraico, a princípio eu não pretendo fazer, eu vou usar o Olive Tree, tá? Geralmente eu uso o My Bible, que é um programa que eu acho melhor, porque ele tem mais disponibilidade de bíblias e ele me permite fazer consulta no grego, no hebraico, né? E esse programa aqui, tudo que você for usar, ele tem assim mais dificuldades para fazer, né? Então eu prefiro o My Bible. Fora que você tem bíblias legalizadas que você pode fazer download de graça, né? Essa aqui tudo que você vai fazer você tem que pagar. Então acaba se tornando muito caro
por uma coisa, um serviço que você tem de graça para fazer no outro aplicativo. Mas como nós não vamos utilizar o grego hoje, então vamos utilizar esse programa aqui, tá? Então, geralmente aqui o verso 7, né? O verso 7 é o verso que vai ser utilizado para que se ensine que o Espírito Santo vai ser tirado. Então o texto vai dizer assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado, né? Seja afastado aquele, né? Aquele aqui que agora o detém. Então veja, baseado nessas três afirmações aqui, baseado nessas três palavras, na verdade essas três frasezinhas aqui, vamos dizer assim, onde a gente tem o termo aquele, né, que seja afastado, aquele que agora o detém, né? Então isso eles se utilizam para dizer que é o Espírito Santo que vai ser tirado, né? Mas aqui em nenhum momento, em nenhum lugar aqui está escrito Espírito Santo, né? Pelo contrário, aqui você vê que fala aquele, eles utilizam para dizer que a expressão aquele ali, ela está falando do Espírito. Mas a expressão aquele aqui não é aquele, é aquilo. E o Espírito não pode ser chamado de aquilo, né? Aquilo fala de coisa, o Espírito não é uma coisa, né? E a gente vê que no próprio grego, que eu não vou fazer aqui um estudo sobre isso agora, né? A gente vê que no grego é um pouco diferente o que está dizendo aqui. Na verdade, a palavra aqui, afastar, ela não existe no grego, tá? Ela não vai existir no grego. E a palavra que existe aqui na realidade até que seja manifesta. Então, o contexto no grego, o sentido no grego, talvez a gente faça uma meditação sobre isso. Um dia diz assim, né? Que o mistério da iniquidade ele trabalha e esperando que uma restrição seja tirada, né? Aquela restrição que existe, ela seja tirada para que então ele se erga no meio. É mais ou menos assim que está no grego, tá? Eu não estou com a Peshitta aqui, senão eu ia confirmar com a Peshitta para vocês. A Peshitta ela traz mais esse sentido. Então, baseado nisso ali, irmãos, baseado nessas palavrinhas, né? Eles vão dizer que o Espírito vai ser tirado, tá? E no verso 8 eles dizem mais assim, deixa eu botar outra cor aqui, tá um verdinho bonitinho, né? No verso 8, para a gente só continuar, diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, né? E destruirá pela manifestação de sua vinda, né? E destruirá pela manifestação de sua vinda, né? Então você vê que essa expressão aqui, vamos pegar o azul de novo, ó, manifestação aqui, né? E sua vinda, no grego é epifania da sua parousia, né? Então as duas palavras, epifania e parousia, estão sendo associadas aqui para esse evento onde Cristo vem e ele, com o sopro da sua boca, vai desfazer o iníquo, né? Então só esse texto já mostra que parousia e epifania estão associados com a mesma coisa, tá? Mas não é o vídeo aqui. Então se utiliza esse verso aqui, né? Que seja afastado aquele que agora o detém. Então aqui está dizendo Espírito, irmãos. Aqui não está dizendo Espírito. De modo algum aqui está dizendo Espírito. Então a gente vai analisar na Escritura, irmãos, que a gente vai ver que justamente o contrário vai acontecer. Na realidade, Deus ele deu uma promessa diferente, né? Ele deu uma promessa bem diferente disso que está sendo dito aqui, tá? Você tirar o Espírito Santo, não há possibilidade de se tirar o Espírito Santo. Porque, primeiro, irmãos, você percebe que, vamos dizer que a gente fosse pré-tribulacionista. E você agora ficou na grande tribulação, né? Aqueles irmãos que foram fiéis,
eles foram arrebatados, estão com Jesus nas bodas, e você ficou na terra e você entendeu o seu erro, agora você está na sua segunda chance, né? Você está na sua segunda chance, porque você entendeu que as pessoas que foram arrebatadas, elas foram salvas, e agora você entendeu, então você tem que agora, né, ser salvo também. Só que a Bíblia, ela nos mostra que o Espírito Santo é o selo da redenção, né? É a garantia da ressurreição. Ele diz assim que aqueles que têm o Espírito, né? Aqueles que têm o Espírito receberam a garantia, é o penhor da herança. E aí ele diz assim que se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo está em vós, né? Assim como Deus ressuscitou a Cristo, vocês também vão ser ressuscitados. Então você tem que entender que pessoas vão morrer na grande tribulação que vão ser fiéis a Deus. Mesmo que você seja pré-tribulacionista, você reconhece isso. Então, como essas pessoas vão ter essa garantia, esse selo dessa salvação, se elas não vão ter o Espírito, né? Se elas não vão ter o Espírito. Então, é uma salvação sem Espírito Santo, né? É uma salvação sem Espírito Santo. Então, ela se torna um pouco complicada de você fazer isso. E uma outra evidência para a gente dizer que o Espírito não vai ser tirado é que em Apocalipse 11, você vai ver que vai ser dado poder para as duas testemunhas aí profetizar. Não vem ao caso o que significa as duas testemunhas. Amém? Então, a gente sabe que é normal entre, por exemplo, os pré-tribulacionistas dizer que é normal dizer que aquelas duas testemunhas são duas pessoas, perfeito. Vamos entender no sentido de que são duas pessoas. Mas ainda assim, essas duas pessoas, elas precisam do Espírito para profetizar, né? Diz que o testemunho delas vai ser por 1260 dias. Então, como elas vão profetizar por 1260 dias sem o Espírito, né? Então, só aí você percebe que vai haver Espírito sobre elas e elas vão estar profetizando. Amém? Então, a gente não pode anular isso. É isso que você entenda que são duas pessoas, mas essas duas pessoas, elas vão ter que ter o Espírito para estar profetizando, né? Porque você não vai profetizar sem Espírito. Então, só aqui você tem uma evidência de que o Espírito vai estar presente neste momento. Amém? E esse Espírito, através do poder que elas vão receber para profetizar, a gente vai perceber que elas vão agora, através desse espírito, dessa profecia, elas vão fazer sinais também, né? E o interessante é que tem um texto muito legal aqui, que eu quero ler para os irmãos, que vai estar lá em Joel, né? Eu quero fazer uma relação do que a gente consegue enxergar como uma tipificação do Espírito que é dado por Deus, tá? Então vamos em Joel capítulo 2, o verso 23, tá? E vamos ver a relação que ele vai fazer com o Espírito aqui. Então eu vou botar aqui o tinteiro, né, a caneta, perdão, para a gente demonstrar com calma. Então o verso 23 diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa, né, medida a chuva. Olha lá. E fará descer como outrora a chuva temporã, né, e a serôdia. Então olha como o texto está aqui iniciando Joel capítulo 2, verso 23 ali mais ou menos. Diz que Deus vai fazer com que a chuva desça, né, a temporã e a serôdia. E aí ele vai continuar no verso 24. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Né? E o interessante é que aqui, irmãos, ele vai utilizar umas palavras muito interessantes. Ele vai utilizar a palavra de trigo, né? O trigo, né? O vinho e o óleo. E o interessante é que trigo, vinho e óleo são, na escritura, né, por exemplo, ligações com que o trigo a gente faz a ligação com pão, né? O vinho, né, aqui, o vinho seria equivalente ao sangue, né?
e o óleo ao espírito, tá? Então você vê que tem essa relação de coisas aqui, né? Então, literalmente, irmãos, obviamente, nós vemos que literalmente isso daqui são elementos comestíveis, mas espiritualmente falando são coisas que tratam da salvação, né? Então são elementos que vão trazer a salvação. Aí ele fala assim: restituir-vos-ei, palavra difícil, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros, tá? E comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, o meu povo jamais será envergonhado, né? Então você vê que aqui ele está fazendo uma relação de chuvas, e essas chuvas, quando são derramadas, elas vão fazer com que o óleo, né, que deu óleo, que deu vinho, que deu trigo. Deus poderia ter falado de um monte de produtos aqui, mas ele fala justamente esses que tratam de elementos que nos remetem à salvação. Ele não fez isso. Mas antes, ele utilizou elementos que falam da salvação, né? Por quê? Porque ele está mostrando num âmbito literal, né, as propriedades que aconteciam por causa da chuva. Se houvesse chuva, ia haver colheita. Só que Deus, o interesse dele, irmãos, não é dar um alimento necessariamente literal, mas é dar um alimento espiritual. Então, quando você olha para o literal, isso aqui as pessoas olhavam para isso e enxergavam trigo, vinho, pão, enfim, qualquer coisa para comer, né? Para alimentar a carne. Mas a pessoa que tem a visão espiritual, que entende a Bíblia como Deus quer ensinar para a gente, que sabe que Deus está interessado, né, em salvação, vai entender que esses elementos estão apontando para a salvação de Cristo. E olha o que ele vai mostrar um pouquinho mais. Agora vai vir a revelação, né, do que significa de fato que Deus está querendo dizer. Olha que interessante. E acontecerá, pois, verso 28, né? E acontecerá, a caneta não deu aqui, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha que interessante. Aqui Deus, um verso depois que a gente acabou de tratar ali, até o verso 27 ele estava tratando da chuva, no verso 28 ele vai fazer uma relação, né? Ele vai fazer uma relação daquilo que nós estávamos vendo ali. Você percebe que o verso 27 ele está relacionado com o 28, né? E o verso 27 para trás vai estar relacionado com as chuvas que nós falamos. Portanto, agora ele está dando a revelação da realidade daquilo, né? Assim como Deus derramava na terra a chuva e ela produzia aqueles frutos, agora o Espírito vai estar sendo derramado sobre os homens e eles vão ser como essa terra que vai estar produzindo esses frutos. Então veja que ele vai enfatizar com um termo aqui, derramarei, né? Ele vai derramar o Espírito, tá? Ele vai derramar o Espírito sobre os homens. E tem um texto aqui que é interessante, irmãos, que eu quero mostrar. Eu não sei utilizar esse programa direito, né? Eu nem sei como é que faz pesquisa aqui nesse programa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui deve ser aqui que pesquisa, né? Vamos ver se eu acho aqui chuva alto. Não, vamos botar aqui espírito. Opa, né? Espírito alto, né? Vamos fazer uma pesquisa, né? Está em Isaías. Olha que interessante. Em Isaías vai dizer assim, olha lá, olha como ele vai fazer associação com a chuva, né? Verso 13, isso aqui nós estamos em Isaías 32, verso 13 até o verso 15. Diz assim: e sobre a terra do meu povo virão espinheiros, abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria,
na cidade que exulta. O palácio será abandonado e na cidade populosa ficará deserta. O Ofel e a torre de guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos, selvagens para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque, né? E o juiz habitará no deserto e a justiça morará no pomar, tá? Então veja, aqui ele está ensinando que o Espírito vai descer sobre o deserto e o deserto se tornará em pomar. Por quê? Porque isso é um efeito que a chuva produz, a água produz. Jesus disse, né, que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então percebe como o Espírito, né, quando ele tratava disso, ele falava do Espírito. João disse que, né, que ele se referia ao Espírito Santo que ia ser dado àqueles que crescem. Então você percebe que o Espírito, ele é associado o que? A chuva. E lá em Deuteronômio, né, então você vê aqui primeiro que o Espírito está sendo derramado. E esse Espírito sendo derramado, ele vai produzir esse fruto no deserto, né? Então, esse deserto também representa o coração do homem. Quando o Espírito é derramado sobre o homem, agora esse Espírito, ele vai, né, ser colocado no coração do homem e o homem vai produzir fruto. A gente vê naquela palavra do semeador que a boa terra, ela representava aqueles que escutavam a palavra e frutificavam, mas a terra ela tem que ser regada. Então a palavra é a semente, o Espírito é a água que vai regar essa terra, tá? Então, por isso que o Espírito é tipificado na chuva, né? Então esse Espírito vai ser derramado no deserto para que esse deserto produza um pomar, né? E o pomar seja tido por bosque. Então, a gente não pode pegar isso aqui necessariamente literalmente, não que Deus não possa fazer, não que não vá acontecer casos como esse. A gente tem um estudo sobre isso no canal. Mas você tem que entender aqui que quando ele fala também do Espírito sendo derramado lá do alto, é essa chuva que vai cair no coração do homem, ele vai produzir os frutos. E agora o interessante, irmãos, é quando a gente olha lá para Deuteronômio, tá? Tô meio que fazendo de cabeça aqui, então eu posso ter esquecido o verso. Acho que é Deuteronômio 32, verso 1. Olha que interessante que Moisés vai dizer, né? Inclusive Moisés que faz parte das duas testemunhas aí. Né? Em capítulo 32, verso 1. Inclinai os ouvidos, ó céu, e falarei, e ouça a terra as palavras de minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva, e destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, né? E gotas de água sobre a erva. Né? Então você percebe aqui que a chuva aqui ela está sendo comparado que a palavra de Moisés e a doutrina, né? Então a chuva, irmãos, ela vai ter esse contexto de demonstrar o Espírito, de demonstrar a palavra, né? Porque ele diz assim: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Então as palavras da boca de Moisés, elas eram o quê? A palavra da profecia. Então era o Espírito falando pela boca de Moisés. E ele fala assim: goteja a minha doutrina como chuva. Você está vendo aqui então, quando você vê o Espírito sendo derramado, são as palavras proferidas pelos profetas e consequentemente é o Espírito falando. Então, assim como a palavra, a doutrina de Moisés ia ser derramada como chuva, assim é o Espírito que vai descer sobre os homens. E esse Espírito é o que? A palavra de Deus. Esse Espírito é a doutrina que vai estar sendo derramada, né? É a palavra, é o Espírito, é a unção, é a profecia. Então, quando a gente vê essa relação com a chuva lá em Joel, isso tem que estar no contexto. Então, olha o que ele vai relacionar com a chuva logo mais ali. Então, vamos para Joel. Onde é que está Joel aqui? Joel capítulo 2, lá no verso 28, né? Olha o que vai acontecer. Então, aqui um pouquinho nós estávamos falando sobre a chuva, né? E aí, lá no verso 28, que nós tínhamos mostrado, ele diz assim: e acontecerá depois que derramarei, olha lá, tá vendo? A expressão derramar fala de água, como chuva, né? O meu espírito sobre toda a carne. E isso vai acontecer quando? Em Atos 2, né? E os vossos filhos e as vossas filhas
profetizarão. Olha que interessante. E os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e servas e sobre as servas derramarei do meu espírito, né? Naqueles dias, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, né? E olha que interessante, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá? Então, vamos meditar aqui. Ó, o sol, né, se converterá em trevas, a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele fala mostrar prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Uma pergunta que você vai ter que se fazer: quando Deus derramou o Espírito lá em Pentecostes, em Atos 2, isso aconteceu? Né? Os discípulos fizeram colunas de fogo, prodígios no céu e na terra, né? O sol se converteu em trevas, a lua em sangue. Você vai ter que se perguntar na sua mente: isso aconteceu? Não, isso não ocorreu. Por quê? Porque essa profecia, ela é uma profecia que ela ocorre em 2 tempos. De fato, lá em Atos 2, vamos para Atos 2 já que estamos aqui. Eu acho que eu até marquei o texto aqui. Passagens salvas lá em Atos 2. Né? Isso, em Atos 2. Diz lá assim, né? Então você vê que aqui é o contexto onde as pessoas começaram a falar em línguas e as pessoas começaram a dizer que eles estavam bêbados. Né? Então ele vai dizer assim: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando sendo esta a 3ª hora do dia. Né? Aí ele vai dizer assim: mas o que ocorre é que foi dito pelo profeta Joel, né? O que foi predito, né? O que foi dito por intermédio de Joel, tá? Então é o que nós vimos lá em Joel. E aí ele vai demonstrar que aquilo que estava falando em Joel se cumpre aqui. Olha que interessante. Porque diz assim: e acontecerá... Opa, não peguei a caneta. Né? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão e sonharão os vossos velhos, tá? Então isso aconteceu aqui. Perfeito? Isso aqui aconteceu. Mas quando nós continuamos olhando aqui, olha o que vai acontecer. Aqui já é um segundo momento. E esse momento, né, vai ser do verso 18 até mais ou menos o verso 20 e 21. Que diz assim: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E essa profecia que eles vão fazer vai ser o quê? Né? Vai ser justamente o que vai dizer aqui. Olha lá. Né? Até sobre os meus servos, aqui você vê que já não é toda a carne, mas está falando dos servos. Então é um derramar sobre os servos. Lá era sobre toda a carne. E aqui já é um segundo derramar, que é sobre servos, tá? Diferentemente daquele que era sobre toda a carne. Então esses servos e sobre as servas, olha lá: derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E essa profecia desses servos e dessas servas vai ser o quê? Mostrar prodígios no cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Então esse vai ser o teor da profecia desses homens. E você percebe ainda que nessa profecia deles vai acontecer o quê? O sol se converterá em trevas, sangue, e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tá? Então isso aqui não aconteceu, isso não aconteceu, aqui não aconteceu, e o dia do Senhor também não aconteceu. E interessante é que a palavra aqui utilizada para antes, né? Que é essa palavra aqui, antes, né? Cadê? Antes que venha. A palavra aqui, ela é uma palavra que significa, né? Imediatamente ou próximo, muito próximo, na face desse dia, né? Então a palavra é próximo,
Amém? A palavra aqui é próximo, não é uma coisa que falava de uma coisa demorada, mas é uma coisa que falava de um momento que estava muito próximo do dia do Senhor. Tá? Então, temos que entender então que aqui trata-se de dois momentos. No primeiro momento, nós vamos ter, aqui no primeiro momento, eu botei mais para trás aqui, né? Nós temos um primeiro momento aqui. Nesse primeiro momento, nós vamos ver que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, tá? Primeiro momento. E um segundo momento vai ser quando? Um segundo momento vai ser quando ele vai derramar sobre os servos. Porque esses servos aqui já são servos do Senhor, mas eles vão estar sendo revestidos de poder. Então esse é um segundo momento, tá? Primeiro momento vai ser em Pentecostes, mas esse segundo momento é próximo desses sinais e próximo ao glorioso dia do Senhor. E quando a gente tem a promessa de que no grande dia do Senhor, próximo ao grande e poderoso dia do Senhor, viria um profeta que faria sinais. Vamos para Malaquias capítulo 4. Olha que interessante. O que vai acontecer? Você vê aqui que em Atos 2, Joel 2 diz que Deus derramaria o Espírito próximo ao dia do Senhor, né? E olha o que vai dizer aqui no verso 5. Olha que interessante, tá? Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes, né, na face, que venha o grande e terrível dia do Senhor. Percebe que o Espírito ele vai estar sendo derramado antes do grande e poderoso dia do Senhor? E esse Espírito sendo derramado antes do grande e poderoso dia do Senhor, ele seria dado para quê? Para que os servos e as servas profetizassem, e esses servos e essas servas profetizando, você vai ver que vai estar associado com aqueles sinais: sangue, fogo e coluna de fumaça, né? E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E nesse grande e glorioso dia do Senhor, o que vai aparecer? O profeta Elias. Né? Então, aqui está associado com a segunda parte daquela profecia que nós vimos, que fala dos servos, né? Exatamente o mesmo momento. E interessante é que junto com Elias, olha quem vai ser manifesto aqui, que a gente falou lá da doutrina, e goteja minhas palavras como doutrina. Olha quem vai aparecer aqui, ó, né? Vou até marcar aqui os dois. Olha lá. Não me acostumei com esse programa ainda, né? Lembrai-vos da lei de Moisés, verso 4, meu servo ao qual lhes prescreveu em Horebe. A lei de Moisés são as palavras de Moisés, que era a chuva, como nós vimos lá, doutrina, né? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescreveu em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e os juízos. E ele fala assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E esses dois homens, eles vão estar lá em Apocalipse 11, como tipificando as duas testemunhas, tá? Então, olha que interessante, Deus está associando o glorioso e terrível dia do Senhor, a vinda dele. Ele faz, né, essa expressão, grande e glorioso dia do Senhor, como está em Joel lá 2 e Atos 2, ele está fazendo uma associação com o profeta Elias e também com o profeta Moisés. E aí você vê que lá em Apocalipse, nas duas testemunhas, vai estar falando de Moisés e Elias, e que justamente, né, é o momento que está próximo à vinda do Senhor. Amém? Então, o Tiago, ele demonstra uma coisa muito tremenda sobre Elias em relação também a essa questão da chuva. Olha que interessante. Então, lá em Tiago, né, cadê Tiago? Tiago capítulo 5, verso 7, diz assim. Olha que interessante. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras, né? E as últimas chuvas. Olha que interessante. Ele está dizendo assim: sejais, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Percebe como ele está falando de vinda do Senhor aqui? Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra,
até que venham as primeiras e as últimas chuvas. Lá em Joel 2, nós vimos que Deus falava das primeiras e das últimas chuvas e ele relacionou com aquele contexto do Espírito. Então você percebe que aqui está falando de 2 derramamentos do Espírito? Por que 2? Porque as primeiras chuvas falam do Pentecostes. E as últimas chuvas quais são? Vamos lá que o próprio texto vai dizer. Sede vós também pacientes e fortalecei-vos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomais por modelo o sofrimento na paciência os profetas, os quais falaram, né, do Senhor. E ele vai falar assim um pouquinho mais para frente. Aqui, ó, verso 17. Ele vai responder a questão da chuva. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e Deus, o céu deu a chuva e a terra fez germinar seus frutos. Tá vendo que aqui então está apontando por uma chuva no contexto de Elias? E lá a gente vê que fala de 3 anos e meio. E interessante que Oséias fala que o Senhor virá com a chuva, né? Então, irmãos, essa chuva ela está referendo ao Espírito Santo, tá? Então, assim como o lavrador ele espera as primeiras e as últimas chuvas para colher a plantação, assim Deus vai derramar as primeiras e as últimas chuvas. Essas primeiras e as últimas chuvas são o quê? Derramamento do Espírito Santo que foi dado lá em Pentecostes, em Atos 2, onde Deus deu uma porção de chuva, chamada de chuva temporã, e agora Deus vai derramar a chuva serôdia sobre os homens para quê? Para que eles profetizem. Então, o primeiro momento é quando Deus derrama a chuva sobre, toda a carne, e eles profetizam. Mas um segundo momento é quando Deus vai derramar a segunda chuva, que é a chuva serôdia, sobre os servos e sobre as servas. Esses servos e servas vão profetizar, e essas profecias vão estar acompanhadas de que? Sangue, fogo, coluna de fumaça, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E onde é que isso vai se cumprir? Olha que interessante. Apocalipse, capítulo 11, verso 3. Darei... Olha lá. Opa, não botei a caneta, Diz assim. Não está funcionando a caneta? Ah, já está. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. O que elas vão fazer? Elas vão profetizar. E lá em Atos 2, no segundo momento, o que dizia assim? Também naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas para que profetizem. E aí diz assim, vestidas de panos de saco, são essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende lhes causar dano, sai fogo. O mesmo sinal que nós vimos lá em Atos 2, da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende lhes causar dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, Mesmo sinal de Atos 2, o mesmo sinal que nós vamos ver em Atos 2, sinais no céu, Sinal, céu, E é uma ligação com Elias. Então, autoridade para fechar o céu, você está vendo um sinal no céu. Para que não chovas os dias que profetize, tem autoridade também sobre as águas, Sinal na terra, nas águas, para convertê-las em sangue. Olha só, a mesma coisa que aparece em Atos 2. Bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, Atos 2, o segundo momento, ele está acontecendo aqui. Então, este vai ser o segundo momento, irmãos. Aqueles servos e aquelas servas que vão profetizar, então, no segundo momento, eles vão estar acontecendo exatamente aqui, tá? Então, irmãos, você consegue perceber que a Bíblia em nenhum momento está dizendo que o Espírito vai ser tirado? Pelo contrário, Deus está dando a promessa de que o Espírito vai ser derramado de novo, como o Tiago falou, que Deus, o lavrador, ele espera o fruto da terra até que caiam as primeiras e as últimas chuvas.
Então as primeiras caíram, que foi lá no Pentecostes. Mas Deus está dando a promessa das segundas chuvas que vão ser derramadas para quê? Para que os servos e as servas profetizem e esses sinais aconteçam. Você sabia que a própria igreja que vai estar profetizando nos últimos dias e vai estar fazendo sinais, assim como Moisés e Arão fizeram sinais para que o povo saísse do Egito, a igreja vai estar fazendo exatamente a mesma coisa, mas agora numa dupla porção, por isso 2 testemunhas. Amém? Se você quer conhecer um pouco sobre as 2 testemunhas, eu tenho um vídeo especial sobre isso. Vai ficar aqui no card, tá? E também na playlist depois no final do vídeo. Então eu vou finalizar aqui, irmãos, né? Mas assim, a promessa que nós temos é que Deus vai derramar novamente seu Espírito sobre os homens e sobre os seus servos, tá bom? Deus abençoe os irmãos e fiquem aí na paz de Cristo. Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.